Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Anthony sempre foi uma pessoa assustada. Vivia com medo de tudo. Pouco saía de casa. Qualquer pessoa fantasiada ou que ele achasse que estivesse usando uma máscara, Anthony morria de medo. Voltava correndo para casa, se escondia embaixo da cama. Os problemas da vida fizeram com que ele tivesse que trabalhar. Por sorte, arrumou um emprego de home office. Poderia fazer tudo de casa. Seus amigos, preocupados, queriam que ele saísse da sua reclusão. Era uma questão de saúde e de bem-estar social. Um dos seus colegas do trabalho lhe mandou um e-mail contando sobre os benefícios da hipnose. Existia um especialista na cidade que o faria relembrar coisas de vidas passadas e até coisas escondidas e obscuras da sua infância. Algo que tivesse escondido e que não poderia ser revelado, mas que trazia esse medo surreal que o impedia de sair de casa. A hipnose era um dos únicos meios de o curar daquele medo, o transformar em uma pessoa diferente, eliminando os medos desnecessários da sua vida. A hipnose seria como um sopro sorrateiro e sedutor, que penetraria fundo na sua psique e arrancaria o mal enraizado fundo no seu inconsciente. O jovem Anthony, animado com tudo aquilo que o seu amigo disse, marcou então com um especialista uma sessão de hipnose em sua casa. Ele preparou o sofá da melhor maneira possível. Estava marcado para ser de tarde, quando os seus pais estariam fora no trabalho. A primeira sessão começou de forma inocente. A sala, iluminada por uma luz tênue e hipnótica, parecia acolhedora. O terapeuta, um homem de voz calma e olhos penetrantes, guiou Anthony até ao estado de transe. Mas logo na primeira incursão, nas profundezas de sua mente, Anthony se deparou com visões perturbadoras, ecos de memória reprimida. Viu imagens distorcidas de uma criança chorando, gritos abafados por uma escuridão opressiva. Talvez Anthony tivesse visto coisas que não deveria, coisas proibidas pelo seu cérebro de serem reveladas. Ofegando, ele navegava em meio a imagens que pareciam estar embaixo da água turva, balançando junto com as ondas. Ele querendo nadar para frente, em busca daquilo que brilhava logo ali, a saída dos seus problemas, o descobrimento do que o impedia de levar uma vida normal. Abra os olhos, Anthony. É hora de acordar. Quando a sessão terminou, Anthony estava ofegante e desesperado. Estava querendo saber mais. A hipnose terminou logo no auge, em um momento que ele considerava ser muito importante. Ele não sabia se estava perto do abismo ou da glória. Ele tentou racionalizar o que viu, mas as imagens persistiam em sua mente, atormentando. Precisamos de mais uma sessão, o jovem comentou com o terapeuta. Este sorriu, dizendo que pelo menos mais 2 ou 3, e ele estaria livre de qualquer coisa que o estava perturbando. Animado, Anthony então enviou um e-mail ao amigo, contando que tinha sido um sucesso a sessão, mas que ele precisaria de mais para conseguir se livrar do que o incomodava. A outra sessão havia sido marcada para daqui a 3 dias. A segunda e a terceira sessão não foram menos intensas.
Anthony se viu mergulhando mais fundo, desvendando camadas de horrores velados. Cada visão era um golpe em sua sanidade, mas também uma peça do quebra-cabeça sombrio que ele estava montando. Abra os olhos, jovem. É hora de acordar. A verdade estava logo ali na sua frente, como uma palavra que está na ponta da língua, pronta para ser dita, forçando seu cérebro para se revelar, aparecendo como um flash em uma mini fração de segundo, para logo depois se perder na bruma do esquecimento. É o cérebro resistindo, protegendo o jovem talvez de uma verdade que era melhor não ser descoberta. Mas ele perderia essa batalha. Era só uma questão de tempo. Na próxima sessão eu vou mais fundo. Será a mais intensa de todas. Está preparado? Anthony ficou olhando para o terapeuta. Estava respirando ainda com dificuldades, suor escorrendo como um jorro de água da sua testa. Mas ele viu que o hipnotista estava pronto para a próxima, naquela mesma hora. O jovem queria dizer que precisaria de alguns dias para se recuperar, quando o terapeuta estalou os dedos, jogando Anthony novamente em um estado de transe. Na quarta sessão, a revelação final se desdobrou diante dele, como um pesadelo vívido. Ele viu claramente o rosto de um homem idoso, enrugado e cruel, que o aterrorizava quando criança. O ódio começou a fervilhar em seu peito, queimando com uma intensidade que ele nunca havia experimentado. A verdade estava à sua frente. Aquele homem era o autor de suas dores, o causador de seus traumas. Aquele homem era o seu vizinho, o sempre bondoso senhor que o cumprimentava nas raras vezes em que Anthony colocava a cabeça para fora de casa. Aquele homem, um dia, perto do Natal, estava fantasiado de um enorme urso com cara de mal. Em sua mão, uma enorme faca de cozinha ensanguentada. Ele correu atrás de Anthony, o encurralando em um canto. A criança chorava. Anthony no sofá estava chorando com a revelação. O velho vizinho o atormentou de maneiras diversas, acabando e abalando com o seu psicológico. No final, ele olhava diretamente nos olhos da criança e dizia: "Guarde segredo, criança, ou eu volto para te pegar." De alguma maneira, aquilo estava escondido. De alguma maneira, aquilo não poderia ser real, mas era. Aquele velho era toda a fonte do seu medo, o motivo de ficar quase o tempo inteiro recluso dentro de casa. A raiva e o desejo de vingança o consumiam, obscurecendo qualquer traço de racionalidade. 2 dias depois, o jovem Anthony foi preso, acusado de assassinar seu vizinho, um homem idoso que todos acreditavam ser inofensivo. Mas Anthony sabia a verdade. A verdade que havia emergido das profundezas de sua mente, sob o manto da hipnose. Ele sabia que havia feito justiça, embora o mundo inteiro ao seu redor visse apenas uma loucura sua. Na cela fria da prisão, Anthony sentiu uma estranha paz. As sombras em sua mente haviam sido expostas à luz, e ele finalmente se sentia livre, mesmo que isso significasse estar encarcerado. Ele parecia não saber que ele tinha uma escolha. Acontece que cada escolha nos leva a um lugar que nos impossibilita de saber o que aconteceria se tivéssemos seguido outro caminho. Marco teve que fazer uma escolha. Ao contrário do que ele possa dizer no final do ciclo, ele teve sim uma escolha. O títere oculto, macabro e demoníaco,
Fazia as cordas entre os seus dedos girarem de forma absurda, manipulando as coisas ao redor ao seu bel prazer, se divertindo e rindo horrores com o sofrimento alheio. Acordar é o próximo botão que ele apertou, ativando uma grande alavanca que fez um relógio voltar a funcionar. Escutava um tic-tac de relógio irritante que azucrinava os seus ouvidos. Deitado, ele tentava fazer com que aquele barulho fosse embora. Em vão. Ele persistia e estava cada vez mais alto, até que um alarme estridente tocou, o tirando de um delírio qualquer. Marco acordou em um quarto estranho, cercado por paredes cobertas de relógios que marcavam horas diferentes. O tic-tac incessante, ele ecoava e era perturbador. A sensação de desgraça era muito forte. A qualquer momento, poderia aparecer um cuco gigante e acabar com a sua vida. Ele sentou na cama e, por um segundo, tentou recordar como ele tinha chegado até ali. Ter chegado naquela situação absurda. A única conclusão que chegou é que ele só poderia estar dormindo. Mas a sensação era tão real. Ele chegou até se beliscar para descobrir que sim, a situação era real. A sua mente estava em branco, como um papel recém-saído da fábrica. No centro desse quarto, tinha um videogame de cartucho e tinha um jogo na sua frente chamado A Selva Mortal. Ao lado do jogo, um bilhete escrito: esse jogo promete uma experiência de realidade imersiva. Ao final dele, escolha um relógio e escape. É simples assim. E ao lado do jogo, tinha um visor. Assim que ele o colocou e ligou o videogame, ele rapidamente foi transportado para uma selva densa e sombria. Mas algo bizarro acontecia. As árvores pareciam ser feitas de carne, pulsando e sussurrando seu nome. Marco sentiu náuseas nos primeiros minutos. Os gráficos pareciam incrivelmente realistas. Ele percebeu que algo estava estranho. Criaturas grotescas surgiam das sombras, com dentes afiados e garras enormes. Marco tentou pausar o jogo, mas o botão não funcionava. Ele sentiu uma dor aguda no braço. Olhando, viu sangue escorrendo de um corte profundo. A dor que ele sentia era real. Cada golpe que recebia deixava marcas reais em seu corpo. O terror aumentava enquanto seus sentidos gritavam para ele fugir. Mas não havia escapatória. Ele tropeçou e caiu em uma armadilha de estacas afiadas. Sua visão começou a escurecer. E ele viu uma mensagem flutuante no visor. Game over. Então ele acordou. E uma voz profunda falava com ele agora. Marco, você acordou após um fracasso retumbante. O que você tem a dizer sobre isso? Pode me responder. O homem estava confuso. Ainda sentia as dores da aventura anterior. Ele tinha levantado a camisa para ver as feridas e, intrigado, não viu nada. Ele ouviu novamente a voz e tentou responder. Aonde estou? Quem sou eu? E a voz então gargalhou, transformando o quarto em um lugar mais aconchegante. Um enorme banquete estava servido e Marco se sentiu tentado a comer. Ele viu uma suculenta maçã no meio. Brilhava pedindo para ser comida. Um convite ao prazer. Marco então a pegou e lhe deu uma enorme mordida. Logo que engoliu, ele percebeu o seu engano. Aquilo não era uma maçã. Aquilo era uma cebola. Ele sentiu aquele gosto horrível e forte na boca e acabou cuspindo tudo no chão.
Aqui, nada é o que parece, disse a voz. Acorde agora, Marco, e escolha um relógio. Sem saber o que fazer, Marco pegou um relógio ao acaso. Imediatamente o quarto girou, e ele se viu novamente naquela floresta. As árvores pareciam famintas, dançando à luz do luar e emitindo um som de lamento e sofrimento. A voz novamente apareceu, o guiando até uma clareira onde um espelho flutuava no ar. Ele viu seu reflexo, mas a voz falava com ele. Você não teve escolha, Marco. Agora está preso no tempo. O reflexo sorriu de maneira insana, e de repente uma mão saiu do espelho, puxando-o para dentro. O salvo-paradeiro final, a sua conclusão da jornada. Venha saber o que está acontecendo nesse continente, nesse mundo, nesse universo que é totalmente dominado pelo maligno. E Marco então acordou, e ele viu que estava preso a uma cama de hospital, todo enfaixado, sem saber que ao seu lado, um médico do exército tentava uma terapia inovadora para remover ou retirar a sua dor. O homem ferido tenta falar algo, mas ele percebe que não tem mais língua. Não conseguia falar, não sentia os seus dentes. Parece que todo o seu rosto havia explodido. Mas ele tinha um olho ainda, e ele pôde observar o relógio que marcava perto das 3 horas da tarde. Uma enfermeira chegou com um remédio. Esse é para a dor, ela falou, e o fez engoli-lo. Agora ele olha para baixo, percebe que lhe faltam as pernas. O que mais me falta, Deus? Ele pensa. O médico então fala: é hora de voltar a dormir, Marco, e o seu sofrimento será amenizado. Mas o médico não sabe. As horas em que Marco passa naquele imaginário são as mais dolorosas possíveis. Por mais que sua realidade seja muito cruel, ela ainda é melhor do que a sua imaginação. Ele tenta protestar, mas já estava novamente no sonho. O que o aguardaria dessa vez? Não entre na loja se você não acredita. Era essa a faixa que alertava os clientes sobre a loja de artigos mágicos. Ela tinha um nome peculiar: a ciência da magia. A loja tinha tudo para ser um fracasso total. A sua localização era péssima. Ficava em um beco sem saída, encaixotada entre um barranco que dava para a linha do trem, e atrás da loja dava para a parte de trás de um monte de prédios velhos. A única saída era também a entrada. Precisava descer alguns degraus e ver se não tinha um trem vindo. Um ótimo lugar para ficar escondido. Funcionavam ali poucas lojas. Uma barbearia suja e escura, uma pequena lanchonete vendendo salgados de procedência duvidosa, uma loja que vendia utilidades do lar, e um camelô. Artigos mágicos e um camelô vendendo óculos de sol. O atendente da loja era um rapaz jovem, com cabelos curtos, usando óculos e roupas comuns do dia a dia. Nada extravagante. Ao contrário do que todos pensavam, a loja prosperava. A magia atrai muitos curiosos. Ele deu uma olhada em um quadro enorme que tinha no canto, de um velho distinto, sentado em um trono dourado, e acenou para o quadro. Um homem de meia idade entrou na loja, tímido, já querendo ir embora. O atendente o abordou, perguntando se ele precisava de alguma coisa. É que eu terminei com a minha namorada semana passada. Ex-namorada, na verdade. Gostaria de saber se tem alguma coisa para melhorar essa situação, disse o homem sem jeito. O atendente
Cansado de receber esse tipo de pedido, foi logo abrindo uma gaveta e retirando um enorme frasco com um líquido vermelho. Vermelho de paixão. Você precisa beber um gole desse líquido. Depois, em menos de 24 horas, ela precisa beber um gole também. Pode estar misturado em uma fruta ou bolo qualquer. Ela só precisa beber, entendeu? Volta para você instantes depois de ingerir o líquido. O homem, satisfeito, fez o pagamento generoso pelo líquido esquisito e saiu sorridente da loja. Pessoas desesperadas topam qualquer coisa. Quando o atendente estava prestes a encostar a porta para o horário de almoço, uma jovem muito bonita estava parada na porta. Ela, sem muita cerimônia, tentando como que intimidar o atendente, foi logo entrando no assunto. Nem quis deixar o homem respirar ou sair para o almoço. Ela pediu uma poção que a fizesse fazer sucesso na internet, ganhar fama e muito dinheiro. Ela notava que várias pessoas estavam estouradas, ganhando rios de dinheiro, e ela aí, quase ninguém a seguia, quase ninguém a via, uma desconhecida total. Precisava mudar aquela situação. Jovem, de olhar tímido, mudou o semblante na hora, farejando um alvo em potencial. Logo arrumou a sua compostura, endireitou a coluna e falou com olhos convincentes que exalavam um poder magnético. Ele disse: "Esse tipo de poção é proibida à venda. Sabe como é? Imagina se todos tomarem essa poção. Seria um caos. Dizem que se mexe com o universo, ele mexe com o nosso. Dá problema. Mas se você voltar aqui às 9 horas da noite, tudo fechado, eu consigo te vender. Estamos combinados?" Depois dos valores serem acertados, a mulher olhou intrigada para o enorme quadro, mas logo o esqueceu e saiu sorridente da loja. 2 dias antes, em outro lado da cidade, 2 detetives estavam investigando a morte de uma pessoa. Já era a 6ª morte em pouco tempo. Eles estavam no ponto final do trem. O corpo, cortado em pedaços, estava dentro de algumas sacolas de lixo, em cima do vagão 47. A perícia estava investigando os vagões, procurando alguma impressão digital ou pistas. O detetive, de nome Samuel, estava conversando com o administrador da linha do trem, que carregava minérios de ferro. "Então, quer dizer que todos os corpos estavam entre o vagão 46 e 48? Isso pode ser uma pista interessante." Todos os dias, o trem parava por uns 15 minutos para manobras e trocas de turno. Isso à meia-noite, para não atrapalhar o trânsito durante o dia. O detetive achou essa informação muito interessante e anotou no seu caderno tudo o que ouviu de interessante. Pamela, a outra detetive, conversava com a equipe de perícia. No final, eles se reuniram e bolaram um plano. No mínimo, eles tinham que tentar alguma coisa. 9 horas em ponto da noite, a moça apareceu. O atendente olhou para os lados. O bom dessa localização é que era muito discreta. Ninguém por ali era aquela hora. Assim que a moça entrou, ele fechou a porta. Ele levou a moça para um canto, retirou o frasco de uma gaveta e colocou um gole no copo. "Você só precisa beber um gole. Sentar naquela cadeira que fica embaixo do quadro e esperar a poção fazer efeito. Não posso deixar que vá à rua tonta. Os efeitos, a princípio, são muito fortes." Ela pensou em ficar desconfiada, dar meia volta e ir embora, mas haviam-lhe garantido que a loja realizava feitos impressionantes. Então, ela afastou o medo e bebeu o líquido. Em segundos,
Ela já estava cambaleando e se sentou na cadeira. Uma sombra esquisita saiu dos olhos do homem do quadro e começou a se apossar do corpo da jovem. O atendente rapidamente fez um corte no pulso dela e, com sangue, desenhou um sigilo no chão. Era a 7ª e última jovem. Quando o ritual estivesse concluído, o grande Drummond, ocultista e mago, estaria de volta andando na rua, não apenas uma sombra dentro da sua própria pintura. Quando era perto das 10 horas da noite, o trem fez a sua parada, 2 horas antes do previsto, a pedido dos detetives. Eles pediram para esperar e foram caminhando ao lado da linha, passando de vagão em vagão. Cada um deles era numerado. Assim que eles chegaram no famoso vagão 47, eles viram que estava de frente para um beco sem saída. Em silêncio, eles caminharam até lá, subindo pelo pequeno barranco. Justamente em frente ao vagão, funcionava a loja de artigos mágicos, um ótimo esconderijo para um serial killer. Quando o detetive colocou o rosto na porta, ele viu por uma fresta um corpo caído no chão e alguém em cima, o cortando. Sem muita demora, fez sinal para Pamela e arrombou a porta com um chute. A jovem já estava morta no chão. O atendente, junto com a sombra, lutou com os policiais. Em um descuido, ele acertou uma punhalada em Pamela, que caiu sangrando no chão. O detetive tentava atirar, mas não acertava a sombra. Ela se movia muito rapidamente. Mas em um desses disparos, a bala ricocheteou em algo e acertou o quadro, bem no meio do rosto do homem. A sombra se dissipou e o atendente caiu no chão. Em poucos minutos, o lugar estava lotado de pessoas. Pamela estava sendo atendida. O ferimento parecia não ter sido grave. A jovem estava morta no chão e o atendente não se lembrava de nada. Nem sabia o que ele estava fazendo ali. Mais tarde, descobriram que ele era de outro estado e estava no cadastro de desaparecidos. O quadro seria levado para a perícia. Se ele fosse restaurado, cairia muito bem na sala de jantar da minha casa, pensava o detetive, hipnotizado olhando para ele.